Olá, tudo bem? Estamos nos aproximando do final deste trabalho. Este é o penúltimo vídeo de estudo do Evangelho de João. Neste vídeo, trataremos do capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Há várias diferenças entre os evangelhos a respeito deste ponto, mas todos são unânimes em apontar Maria Madalena como a primeira pessoa a quem Jesus apareceu depois da sua morte física. Fica muito evidente que Maria Madalena exercia um papel importante entre os discípulos de Jesus. Esse papel é demonstrado com mais clareza nos chamados evangelhos gnósticos de Filipe e de Maria Madalena. O machismo dos homens associou a figura de Maria Madalena com a pecadora arrependida, e Maria Madalena entrou para o imaginário popular como se houvesse sido uma prostituta. Nada contra as prostitutas, mas não existe nada, nenhum indício de que este fosse o caso de Maria Madalena. A própria Igreja Católica já reconheceu que Maria Madalena não é a pecadora arrependida, mas no meio espírita ainda se acredita nisso, talvez por influência do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Este livro diz, no seu prefácio, que se trata de folclore espiritual. Não se trata de um livro histórico. Não são verdades escondidas que estão sendo reveladas neste livro. São contos com um sentido moral muito importante. Só isso. Há uma tendência no meio espírita de aceitar tudo o que venha dos espíritos como se fosse verdade incontestável. Mas os próprios espíritos, os autores espirituais, não dizem isso, não se propõem a isso. Se o espiritismo é a fé raciocinada, temos que usar a razão. Nos outros evangelhos, Maria Madalena vai ao sepulcro de Jesus com outras mulheres. Aqui, embora não sejam mencionadas outras mulheres, ela diz: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Não sabemos, no plural, sinal de que havia mais alguém com ela. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. O outro discípulo é tradicionalmente aceito como sendo João, o autor deste evangelho. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Os comentadores citam algumas passagens do Antigo Testamento para tentar corroborar esta afirmativa do evangelista, mas não há nenhuma passagem que trate disso. A que mais se aproxima é o capítulo 53 do livro de Isaías, e mesmo assim só pode ser aceita com muita boa vontade. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ao longo deste estudo, nós alertamos que temos que ter em mente que cada evangelista escreve se dirigindo a um determinado público, e escreve de acordo com as suas ideias, com os seus gostos, com os seus conhecimentos, com as suas preferências e até com os seus preconceitos. Eles eram pessoas como nós, sujeitos a falhas e erros. Como este evangelho foi escrito por João, é claro que João aparece aqui como o primeiro a ter crido que Jesus ressuscitou. E Maria Madalena aparece chorando, achando que tinham roubado o corpo de Jesus. No evangelho de Marcos, por exemplo, o anjo que aparece fora do sepulcro, como nós vamos ver a seguir, manda as mulheres darem um recado aos discípulos e a Pedro. Aos discípulos e a Pedro, como se Pedro não fosse apenas um discípulo. É que Marcos, o evangelista Marcos, era discípulo de Pedro, talvez fosse sobrinho de Pedro. O que Marcos escreve é baseado principalmente em Pedro. O evangelho de Marcos talvez pudesse ser chamado de Evangelho de Pedro.
E viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Maria Madalena achava, ou pelo menos é o que João diz aqui, que Maria Madalena achava que tinham roubado o corpo de Jesus. Nos outros evangelhos, Maria Madalena não passa por esse momento de tristeza que pode dar a impressão de fraqueza da parte dela. Temos que considerar que este evangelho foi escrito mais ou menos uns 30 anos depois dos outros. O cristianismo já havia se espalhado e já havia várias correntes de pensamento diferentes dentro do cristianismo. Maria Madalena, para muitos, era a detentora de conhecimentos especiais que lhe teriam sido passados por Jesus. Além disso, no Evangelho de Maria Madalena, é ela quem aparece como a responsável por reanimar os apóstolos para que eles dessem continuidade à propagação do Evangelho de Jesus. Quanto ao temor de que o corpo de Jesus houvesse sido roubado, essa era a opinião predominante entre os judeus. Em Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66, nós vimos que os principais dos sacerdotes e os fariseus pediram a Pilatos que colocassem guardas junto ao sepulcro de Jesus, justamente para que os discípulos de Jesus não roubassem o seu corpo e dissessem que ele ressuscitou. Logo depois, ainda em Mateus, capítulo 28, versículos 11 a 15, é dito que os judeus deram muito dinheiro aos soldados para que eles dissessem que o corpo de Jesus foi roubado e que era isso o que divulgavam até então. É claro que nós podemos acreditar no evangelista, podemos acreditar que as coisas tenham se passado exatamente do modo como ele nos conta, mas também é possível ver isso como uma justificativa por parte do evangelista para a acusação que todos faziam na época de que os próprios discípulos de Jesus tinham roubado o seu corpo. Cada um geralmente acredita naquilo que convém mais aos seus interesses, mesmo que estes interesses sejam apenas a sua crença. Inconscientemente somos capazes de direcionar as informações para o lado que for mais conveniente para a manutenção do nosso sistema de crenças. Para a maior parte dos cristãos, a ressurreição de Jesus com o mesmo corpo é artigo de fé inquestionável. Confesso que para mim isso não faz a menor diferença. Nós somos imortais, viveremos para sempre, alternando entre veículos de comunicação mais densos ou menos densos, ou seja, animando vários corpos, sejam eles físicos ou astrais, até que um dia não precisemos mais desses corpos densos para nos manifestarmos. Mas isso ainda está muito distante. O fato é que somos imortais, todos nós. E diferentemente do que alguns dizem, não foi Jesus quem inaugurou a imortalidade. Para crer que Jesus inaugurou a imortalidade, que antes dele ninguém era imortal, é preciso ter a Bíblia como única fonte de verdade e mesmo assim uma visão bastante conservadora da Bíblia. Acho plenamente possível que alguns discípulos de Jesus tenham escondido o corpo dele, mas também acho plenamente possível que o corpo físico de Jesus tenha passado por uma transformação. Sabemos que matéria é energia e estamos muito longe de conhecermos todas as leis que regem o que nós conhecemos como matéria e energia. A ciência ortodoxa pode dizer que isso não é possível, mas ao longo da história muitas coisas que não eram possíveis para a ciência aconteceram. Se um de nós voltasse no tempo uns 60 mil anos, poderíamos dominar o mundo com os nossos conhecimentos. O uso controlado do fogo, as ferramentas, a agricultura e a pecuária, a construção de casas, sem falar nas armas. Seríamos considerados como deuses e faríamos o impossível. No entanto, a diferença entre nós e aqueles homens de 60 mil anos atrás é incalculavelmente menor do que a distância que nos separa de Jesus. Por que então Jesus não seria capaz de produzir uma transformação no seu corpo que hoje nós não somos capazes de entender? O que nós não podemos e nem devemos acreditar é que Jesus tenha simplesmente reanimado aquele corpo que morreu. Nos versículos 19 e 26, nós vamos ver que Jesus entrou na casa com as portas estando fechadas,
o que demonstra que ele já não tinha um corpo físico como o nosso. Aqueles que porventura fiquem chocados com a hipótese de que o corpo de Jesus possa ter sido roubado, talvez devam rever as suas crenças. Você segue Jesus por causa do ensinamento de Jesus ou porque ele supostamente ressuscitou? O que faz Jesus ser importante para você? Pense nisso. Os 4 evangelhos de alguma forma conduzem a narrativa da vida de Jesus em direção à ressurreição. A ressurreição é o fechamento dos evangelhos. É como se tudo o que é contado nos evangelhos fosse uma explicação necessária para contar o fato principal, que é a ressurreição. O ensinamento profundo dos evangelhos está nos símbolos. Qual é o simbolismo da ressurreição? Em primeiro lugar, é a demonstração inequívoca de que a vida continua. Os judeus, de um modo geral, acreditavam na continuidade da vida depois da morte. Os fariseus acreditavam na reencarnação, de uma forma um pouco confusa, mas acreditavam. E Jesus nunca os corrigiu, pelo contrário, reiterou a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Mas o simbolismo mais profundo da chamada ressurreição de Jesus é a superação da vida na matéria, com as suas dores, as suas provas e expiações, através da libertação espiritual. A trajetória de Jesus narrada nos evangelhos representa toda a trajetória humana na Terra. Jesus nos mostra que este é um estágio necessário de aprendizado, de experiência, mas que podemos e devemos nos libertar disso. Vimos aqui que Maria Madalena conversa com o anjo normalmente, como se ele fosse um espírito encarnado como nós. A palavra anjo quer dizer mensageiro e se refere tanto a espíritos encarnados como desencarnados. Aqui se trata de desencarnados, de espíritos como nós, provavelmente muito superiores a nós, despojados do corpo físico. Temos aqui 2 hipóteses. Ou Maria Madalena era clarividente e percebia os espíritos com os olhos da mente, embora pensasse se tratar de pessoas, ou os anjos se materializaram, tomando temporariamente a aparência de encarnados. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Maria Madalena viu Jesus, mas não sabia que era Jesus. Percebe-se que Jesus estava com uma aparência diferente, o que mais uma vez demonstra que ele não estava se apresentando com aquele corpo físico. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Hortelão é quem cuida de uma horta, assim como um jardineiro cuida de um jardim. Não me detenhas é a tradução de memorharto. Harto, do verbo hartome, é melhor traduzido como tocar. É assim que traduzem a Bíblia de Jerusalém e o Haroldo. Não me toques. Jesus pede para Maria Madalena não tocá-lo, mais uma demonstração de que ele já não tinha o corpo físico. Vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meus irmãos. Jesus é nosso irmão mais velho. É um espírito exatamente como nós, apenas mais velho e experiente. Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Se Jesus é Deus, como é que Deus é Deus de Jesus? Deus é tão Deus de Jesus como é nosso, pois todos fomos criados por Deus. Todos somos filhos de Deus, como Jesus acaba de dizer. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Vemos que Jesus entrou na casa com as portas fechadas, provavelmente materializou-se diante dos discípulos. Para que eles não pensassem que estavam tendo alucinações, mostra-lhes as mãos e o lado, onde havia sido ferido. O perispírito, ou corpo astral, que Paulo chama de corpo espiritual, é facilmente moldável.
Qualquer espírito com suficiente poder de vontade é capaz de dar a forma que desejar ao seu corpo astral. Foi o que fez o espírito que animou Elias e João Batista quando se apresentou juntamente com Moisés no Monte Tabor. Naquele momento lhe convinha apresentar-se com a aparência de Elias, e assim o fez. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Na verdade, recebei um Espírito Santo, pois no texto original grego não há artigo definindo Espírito Santo. Labete, traduzido como recebei, é receber no sentido de aceitar, estar receptivo. Assim como Jesus foi enviado por Deus, agora os discípulos de Jesus são enviados por ele para propagarem o Evangelho. Assim como Jesus tinha espíritos encarnados na terra para darem continuidade à sua missão, também tinha espíritos desencarnados comprometidos com a sua missão. É neste sentido que Jesus diz: recebei um Espírito Santo. Santo, na Bíblia, é tudo que é voltado para Deus, separado para Deus. Jesus assopra sobre os seus discípulos, simbolizando que o espírito para o qual o discípulo devia estar receptivo provinha dele mesmo. Era enviado seu, assim como qualquer discípulo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Vamos chamar a atenção para o verbo perdoar, muito utilizado nos evangelhos sinóticos. O texto original grego traz o verbo aphiemi, que é normalmente traduzido como perdoar. Este verbo quer dizer libertar, deixar ir, deixar para trás. Algumas vezes ele é traduzido com este sentido no Evangelho: deixar, desligar-se. Quando Jesus fala sobre deixar a casa ou a família, em Mateus capítulo 19, versículo 29, é exatamente este verbo aphiemi que é utilizado. Aphiemi é o desapego, tanto de pessoas quanto de coisas, de situações ou de ações praticadas por alguém. Pecado quer dizer erro, nada mais que isso. O que é traduzido como perdoar os pecados é, na verdade, deixar os erros, desligar-se dos erros, desapegar-se dos erros. Jesus não está concedendo a ninguém o poder de perdoar pecados. Isso é absurdo e até ridículo. Como é que um ser humano vai ter esse poder sobre outro ser humano? Todo erro que eu cometer, eu vou responder por ele. O universo exige a reparação dos erros que nós cometemos. A lei é perfeita e ninguém pode passar por cima dela. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que nós temos o poder de nos desligarmos dos erros, sejam nossos ou de outras pessoas. Todos somos filhos de Deus. Há aqueles que cometem crimes terríveis, mas mesmo estes são tão filhos de Deus como você e eu. O que há de errado com eles é a sua atitude, não a sua natureza. Se sintonizarmos, se permanecermos ligados a estas atitudes equivocadas, estaremos vinculados a essas atitudes. Se tivermos consciência de que não é a pessoa que erra que deve ser eliminada, mas é o seu erro que deve ser eliminado, nos desligamos do erro, nos desvinculamos do erro cometido. Isso de perdoar pecados dos outros foi usado para dar autoridade à igreja, como se alguma instituição tivesse recebido a delegação de Jesus de perdoar ou reter pecados. Nada nem ninguém tem esse poder sobre nós. Só quem pode nos libertar ou nos manter presos somos nós mesmos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Assim como Maria Madalena entrou para o imaginário popular como a prostituta arrependida,
Tomé entrou para o imaginário popular como um incrédulo, aquele que só acredita vendo. Curiosamente, Maria Madalena e Tomé eram os discípulos mais conceituados para os gnósticos. O Evangelho de Tomé, tão antigo quanto os sinóticos, não nos passa essa impressão de incredulidade. Diferentemente dos evangelhos sinóticos, que foram precursores junto com as cartas de Paulo, quando este Evangelho de João foi escrito, o cristianismo já era um movimento bastante difundido e já havia partidos que defendiam posições diferentes. Nesta época começam as grandes disputas do seio do cristianismo, que só vão ter fim quando Constantino torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Ali fica bem estabelecido que a corrente de pensamento vencedora foi a que deu origem à Igreja Católica Apostólica Romana. E as outras correntes de pensamento, a partir dali, são duramente perseguidas e esmagadas. Mas na época deste evangelho nada estava definido, e o evangelista cita, com alguma conotação de desvantagem ou de diminuição, todos aqueles que se opunham à sua corrente de pensamento. Fala de João Batista, que tinha milhares de seguidores. Fala de Moisés, que era a maior autoridade entre os judeus que não se converteram ao cristianismo. Se opõe aos docetas, que pregavam que Jesus não tinha vindo num corpo de carne como o nosso. E agora diminui Maria Madalena e Tomé. Não estou contestando a importância ou a autoridade do evangelista, nem duvidando da sua palavra. Mas se você conviver comigo durante um dia, terá dezenas de coisas para falar a meu respeito. Essas coisas podem ser naturalmente boas ou naturalmente más, pois eu tenho coisas boas e coisas más. Mas quem vai escolher o que dizer de mim é você. Aqueles que ouvirem você falar de mim, ouvirão coisas de mim de acordo com o seu entendimento sobre mim. Quando Jesus estava se dirigindo com os seus discípulos para verem Lázaro, que estava morrendo, Tomé é o mais corajoso e conclama os outros para morrerem junto com Lázaro. É claro que Tomé sabia que se tratava de um ritual, que Lázaro não estava morrendo de fato. Tomé também sabia que aconteceria algo semelhante com Jesus, e talvez tenha pensado que a morte a que Jesus se submeteria fosse semelhante à morte de Lázaro. É possível que, ao ver o que havia acontecido com Jesus, e observando a ansiedade e o medo dos seus colegas de discipulado, que estavam trancados em casa com medo dos judeus, Tomé tenha se precavido emocionalmente contra quaisquer fraquezas e ilusões, e por isso exigisse agora provas convincentes a respeito do que os seus colegas lhe contavam. Tomé tornou-se símbolo do ver para crer, mas também pode ser visto como um representante da fé raciocinada. Se é verdade que há muitas coisas relacionadas à fé que estão muito além da simples razão, também é verdade que, se nós fôssemos mais racionais, evitaríamos muitos engodos e enganações. Lembro aqui novamente que considero os evangelhos como superiormente inspirados. Mesmo as eventuais falhas humanas dos seus autores não são registradas por acaso. Tudo obedece a um propósito maior que nós mal podemos vislumbrar. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Novamente Jesus entra na casa com as portas fechadas. Jesus se materializa na presença dos seus discípulos. Seria possível a Tomé encostar o dedo em Jesus e sentir no corpo fluídico de Jesus a mesma consistência do corpo físico. Há muitos casos de materialização registrados. Talvez o mais famoso deles seja o narrado por Sir William Crookes no livro Fatos Espíritas, em que ele, como cientista, produziu experimentos com o espírito de Cateking. Ora, se um espírito semelhante a nós, no mesmo grau evolutivo que nós,
consegue se materializar em determinadas circunstâncias, é claro que Jesus conseguiria. De qualquer forma, Tomé não encosta em Jesus, pelo menos isso não é narrado. Tomé diz apenas, Senhor meu e Deus meu. Essa exclamação de Tomé é tomada como prova de que Jesus é Deus. Para começar, Tomé está exclamando isso com espanto. Não está se referindo a Jesus como Senhor e Deus. O texto grego diz ho kyriosmu que ho theosmu. Tanto Kyrios como Theos estão no nominativo e não no vocativo como seria de se esperar. Mesmo assim, escrito desta forma, poderia ser que ele se referisse a Jesus, embora a escrita não seja a correta. Neste caso, temos que considerar que Jesus representa o Cristo que habita dentro de cada um de nós. O Cristo é Deus em nós. Se mesmo assim alguém achar que Tomé não está se referindo ao Cristo que habita dentro de cada um de nós, mas ao próprio Deus, chamando Jesus de Deus, neste caso temos a opinião de Tomé num momento de euforia, contra a opinião de Jesus, dada agora há pouco, quando ele disse, vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Bem-aventurado é a tradução de Macários, que também pode ser traduzido como bendito ou feliz. Aqueles que não necessitam de provas materiais para serem fiéis, para aderirem intimamente, para sintonizarem, estes são felizes, pois superaram a necessidade de estímulos externos para manterem a fé. Estes já encontraram a verdade em si mesmos. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Falamos sobre crer no nome de Jesus no vídeo número 2. Jesus representa o Cristo. O Cristo é a manifestação de Deus no mundo sensível. Ter vida no nome do Cristo é viver em harmonia com a criação de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Todos somos filhos de Deus, como Jesus disse há pouco. E todos temos o Cristo dentro de nós. Jesus veio demonstrar isso. Este é o final original do Evangelho. O capítulo 21, que nós vamos ver no próximo vídeo, foi um acréscimo posterior. Temos então 2 finais no Evangelho de João. Até o próximo. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado